Com muito prazer, quero saudar a todos na paz do Senhor. Aproveitando a posição dos irmãos em pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Estaremos lendo a palavra de Deus nesta noite, no capítulo 8 de Mateus, versículo 8 e o versículo 13. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 8 e o versículo 13, que diz: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Verso 13: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Podeis tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Meus queridos, é um privilégio, uma alegria nesta noite poder estar aqui juntamente com vocês. Quero parabenizar o lindo trabalho das irmãs, mais um aniversário. Deus abençoe poderosamente. Uma alegria estar aqui junto. Não podia dizer não ao nosso querido pastor Daniel. Eu estava fazendo as contas, trabalho das irmãs aqui completando 40 anos, e faz 38 anos que a gente conhece o pastor Daniel. Mas é bem novinho, tanto eu quanto ele, né? E graças a Deus, Lourdes, Deus abençoe. É um prazer, pastor Daniel, poder estar aqui, revendo nosso pastor Luiz Carlos, e mais obreiros também. Deus abençoe. Nossa querida irmã Noêmia, prazer te rever. Deus abençoe seu esposo. A minha dupla, Maicon e Luciano, vizinho nosso ali, né? É uma alegria estar juntamente com vocês mais uma vez nesta noite. Amados, nós estamos nesta noite numa abertura de congresso do ciclo de oração. Eu estava observando o andamento do culto, os louvores, a maneira como Deus já tem falado conosco nesta noite aqui, a forma como o Espírito de Deus já tem trabalhado em nosso meio nesta noite. Eu sei que dentro de alguns minutos, eu entendo que a abertura de congresso é um tanto, muita programação, a gente sabe e precisa, e eu sei que dentro de poucos minutos Deus, Ele vai realizar uma obra gloriosa através da palavra que Ele tem para nós nesta noite. Glória a Deus. Quando eu observei e vi ali a igreja citando o versículo, o tema, eu disse comigo ali sentado: se fosse uma outra pessoa que tivesse dito aquela mulher, eu não sei, pastor Daniel, mas eu estava imaginando que naquele momento Jesus parece que mediu o tamanho da fé da mulher. Jesus, ouvindo a insistência daquela mulher, depois de algumas dificuldades que o próprio Jesus colocou, não porque ele não queria abençoá-la, mas porque ela não pertencia à linhagem, e o próprio Jesus colocou algumas dificuldades. Eu vejo aquela mulher insistindo porque ela precisava de uma bênção. E quando eu olho para Jesus dizendo para aquela mulher, lá no fundo da sua alma, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, eu comecei a pensar: misericórdia. O próprio Jesus dizendo, eu acredito que num tom de voz muito alto, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Oxalá que nesta noite o Senhor pudesse encontrar aqui entre nós, oh glória a Deus, alguém, não quero dizer talvez com a necessidade que ela
mulher estava tendo aquela noite, mas com outras parecidas. E quem sabe o Senhor pudesse encontrar fé como encontrou naquela mulher nesta noite aqui entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que a senhora irmã, o senhor irmão enfrentou para chegar até a abertura desse congresso aqui nesta noite. Uma coisa eu sei que não vai ser preciso de muita coisa. Como diz o texto que nós lemos, alguém precisando, necessitado, disse: Senhor, diz somente uma palavra. Aleluia, glória a Deus. Não é necessário, Jesus, o Senhor dirigir a minha casa. Eu não tenho condições de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas a minha necessidade da minha casa é tão grande, e eu entendo que se o Senhor disser só uma palavra, já vai resolver o problema que eu deixei na minha casa. Glória a Deus, glória a Deus. Diz somente uma palavra, Senhor, e o meu criado vai ficar bom. Eu quero te perguntar, meu irmão, o que você deixou na sua casa nessa noite? Talvez você até veio até aqui e está dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de uma palavra sua nesta noite, porque ao chegar na minha casa, eu quero encontrar algo diferente. Ao chegar na minha casa, Senhor, após esse culto, eu preciso alguma coisa resolvida lá. Aleluia! Ele tem uma palavra para ti esta noite, meu amado. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe o que você precisa. Foi por isso que eu te dei a oportunidade e te trouxe aqui nesta noite, para que você entenda que Ele sabe o que você precisa, que Ele tem uma palavra para resolver a sua situação nesta noite. Aleluia! Se é uma enfermidade, é somente você crer, Jesus vai ordenar, ela vai desaparecer. Aleluia! Se tu precisa de uma porta aberta, é somente você confiar. Deus tem nesta noite a solução para o seu problema. Aleluia! Talvez você diz: não sei se vou poder participar até o encerramento no domingo à noite. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus te trouxe aqui para dizer que Ele quer usar a sua vida. Aleluia! Para que até domingo à noite Deus desvenda algo na sua vida que você não está entendendo. Aleluia! Deus tem uma palavra para o seu coração. Queridos, Deus às vezes reserva para uma hora que nós necessitamos. Deus às vezes reserva para um momento, pastor Daniel, que nós mais vamos precisar. Deus, Ele conhece o que nós vamos passar. Aleluia. Irmão Ana, Deus tem uma reserva para a sua vida, porque Ele sabe o que a senhora vai enfrentar. Aleluia. Ele tem algo que a senhora não imagina, porque Ele já sabe o que a senhora vai enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu estou lembrando agora, irmãos, eu me recordei agora, eu vou contar aqui, vai servir para alguém. No ano de 1987, quando eu estava trabalhando numa empresa em Cascavel, especialmente na fábrica da Coca-Cola, eu estava fazendo o horário das 2 horas da tarde às 11 horas da noite, e ao retornar para minha casa no mês de janeiro, horário de verão, 9 horas da noite, muito cedo, eu e 2 colegas, e quando nós fomos surpreendidos meia quadra da minha casa, 2 marginais nos cercaram rapidamente, sem nenhuma reação para uma fuga, e naquele momento eles vieram na minha direção, deixaram